Hoje nosso grupo vai apresentar sobre a Guerra Civil Americana, mais conhecida como a Guerra da Secessão. A Guerra Civil Americana, ou mais conhecida como a Guerra da Secessão, foi um conflito armado travado entre os estados do Sul e do Norte dos Estados Unidos. O conflito começou 12 de abril de 1861 e só teve fim 22 de junho de 1865. A guerra aconteceu após um clima de tensão gerado pelas eleições de 1860, que o Abraham Lincoln se elegeu a presidente. Eu vou falar agora sobre curiosidades. A primeira curiosidade foi que essa guerra foi uma das mais mortais na história dos Estados Unidos e cerca de 750 mil soldados acabaram morrendo. A segunda curiosidade foi que mais de 60 mil livros e artigos foram escritos sobre essa guerra da secessão, fazendo essa guerra uma das mais escritas na história da literatura. E a terceira e última curiosidade foi que as condições dos soldados eram muito precárias, tipo, eles eram mal pagos, eles usavam roupas precárias e é isso. Os envolvidos da Guerra da Secessão foram o Sul e o Norte dos Estados Unidos. Eles tinham objetivos, política econômica e opiniões diferentes. Foi isso que levou a guerra a acontecer do início até o fim. As pessoas que eram desprezadas pelo Sul, pela escravidão, lutaram ao lado do Exército Norte juntamente com o povo do Oeste. Contexto geopolítico da Guerra da Secessão. Sul e Norte tinham objetivos bem diferentes, como na imagem a um lado. O Sul tinha seu objetivo de exploração e monocultura por meio de mão de obra escrava, já o Norte focou seu objetivo na autonomia de se desenvolver politicamente e economicamente com um sistema capitalista sem escravidão. Quando os Estados Unidos se tornou independente, tendo a 12ª emenda para tentar consolidar as diferenças entre o Sul e o Norte, não ia dar muito certo, porque isso ia causar uma instabilidade econômica pelas suas diferenças. Então, em 1860, o Partido Republicano teve um novo governo de Abraham Lincoln, que defendia a abolição da escravidão e o do sistema capitalista. Então, a sociedade teve que escolher entre o desenvolvimento industrial ou desenvolvimento da monocultura. Sendo assim, os 11 estados do Sul declararam separação aos demais estados norte-americanos. Então, assumiu o presidente Jefferson Davis, se tornando os Estados Confederados da América. Após o Sul declarar a separação, Abraham Lincoln declarou guerra ao Sul. Então, o Norte ficou conhecido como Estado da União e Sul ficou conhecido como Estado da Confederação. Abraham Lincoln representado como presidente do Norte e Jefferson Davis como presidente do Sul. A cor verde nesse mapa representa os estados que ingressaram na União depois da Guerra da Secessão. A cor roxa representa os estados da Confederação que se separaram da União. E a cor amarela representa os estados do Norte. Em toda a história dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana é uma das mais marcantes, pois deixou a herança para o povo mais de 600 mil mortos e grande gasto financeiro. Foram os 4 anos mais sangrentos vividos pelo país com a devastação da parte sul. Além disso, os estados do norte eram mais desenvolvidos e possuíam indústrias. Certamente necessitavam da mão de obra e operários nas fábricas. Todavia, a formação do operário e da burguesia nortista gerou uma forma singular de encarar o trabalho e os direitos civis, enquanto na região norte havia um grande desenvolvimento. A parte sul era baseada em atividades agrárias, ademais baseado no modelo de plantation, que basicamente era a monocultura do algodão, sem falar que esse modelo dependia da mão de obra escrava e do lucro com a captura de transportes africanos.